Tá entrando a gravação. Tá, começou a gravar. Então, eu vou abrir aqui a nossa tela. Eu não queria gravar, eu vou contar o segredo para vocês, por que eu não queria gravar. Porque eu vou pegar um modelo de negócio de uma outra turma que fez já. E aí eu não queria expor muito a outra turma, mas eu acho que ficou legal para mostrar para vocês. Vocês estão vendo já um arquivo do tipo do Google Docs? Estão vendo? Sim. Tá. Sim. Então, esse arquivo aqui, depois que eu terminar a explicação, eu vou clicar aqui em compartilhar e vou deixar vocês terem acesso. Eu acho que talvez eu já dei acesso para a galera ver na época da avaliação da A1, mas na dúvida eu mando de novo. A diferença é que, além da gente ter aqui o modelo de negócio, né, numa folha única, eu acrescentei alguns itens antes, e aí eu vou explicar isso aqui depois. Por quê? Porque isso aqui é para quem terminou tudo, e deu lá 9h30, 9h40, e sobrou tempo, daí você vai vir e você vai começar a preencher isso aqui, que já vai te ajudar na apresentação, tá bom? Então, eu explico depois. Primeiro ponto, a gente já preencheu, então, a oferta de valor, a gente já preencheu a forma de se relacionar, a gente já preencheu o segmento de cliente, a gente já preencheu como que vão ser os canais. Esse pessoal aqui botou post-it amarelo, né, que isso aqui está imitando um post-it. Botou em amarelo o que é futuro e botou em azul o que é para agora, né? Então, isso aqui também poderia estar azul, tudo da mesma cor para a gente entender. Então, aqui também está azul, né? Então, isso aqui é para agora e só o que é amarelo não vão fazer agora. A empresa pode começar sem ter, por exemplo, parceria de digital influencers. Fonte de receita. Para o futuro, né? Eles querem fazer parceria com o estabelecimento de alimento, então é uma ideia de ter, na verdade, um aplicativo. É um aplicativo sobre vegano e veganismo e lacto-vegetariano, enfim, para trabalhar fontes de especialistas, né? Então, são nutricionistas e pessoas da gastronomia, enfim, que vão ajudar e criar material sobre alimentação de baixo custo. Então, o foco é que todo mundo que queira comer, sem comer carne, consiga ter acesso a uma alimentação saudável e de baixo custo, assinado por especialistas da área. Fonte de receita, então, um clube de assinatura com 9,9, né, R$ 9,90 por mês. E aí eu vou mostrar um pouco essa ideia, que é uma ideia que talvez nem todo mundo conheça. Podem anotar o termo, se quiser, crowdfunding. O que é o crowdfunding? É quando você faz com que outras pessoas te deem o dinheiro para você começar o teu negócio, tá? Então, eu sugeri aqui para essa equipe que estava fazendo, usar o Catarse. O Catarse, se não me engano, o site deles é catarse.co, tenho quase certeza que é isso. Eu acho que se eu abrir outra aba aqui... eu separei aqui o catarse.co. Deixa eu ver se eu tenho... Eu abri outra aba que vocês conferem para mim, alguém abre o microfone e me diz se também consegue ver a navegação em outra aba. Abre, mostra Sim. outra aba? Tá, sim, então dá legal, para ver. obrigada. Não é esse não, então deixa eu ver aqui. Catarse, crowdfunding, aqui. O site deles, é .me, M-E. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá como é que funciona o Catarse, tá? É uma dica que eu dei para essa equipe. Como que ele funciona? Você começa um projeto aqui, então você pode escrever exatamente o que você quer fazer, o teu projeto, né? Você começa a digitar ele, escrever. E aí, o que vai acontecer? As pessoas, elas vão colocar dinheiro no teu projeto, um financiamento coletivo. Então, ao invés do banco ir lá e te emprestar um dinheiro, como você fizesse uma venda antecipada. Então, as pessoas veganas que estão querendo muito que exista um aplicativo, enfim, uma plataforma
que ajuda elas a se alimentar bem e barato de forma saudável, elas não fazem doação, tá? Que está escrito errado. Elas fazem pagamentos, né? Pagamentos. E aí, geralmente, ela faz um pagamento, por exemplo, você calcula lá, R$90. Essa pessoa paga R$90 e aí, se você atingir, vamos supor que você deixa bem claro lá no sistema, que você tem que atingir R$29 mil. Se você atingir, tem uma cláusula lá explicando que se você atingir o valor que você propôs, R$29 mil, assim que você atingir esse valor, você vai desenvolver, né, o aplicativo, e aí, assim que você desenvolver, você entrega para ela, por exemplo, o direito a 1 ano de assinatura, entende? Então, ao invés de você pegar dinheiro emprestado, rodando juros, ou ter que abrir um pouco da tua sociedade, um percentual do teu negócio, você faz com que as próprias pessoas paguem para que o teu negócio passe a existir. Então, isso aqui seria para explicar como é que você vai começar o teu investimento inicial. Por que que esse grupo em particular eu indiquei que fizesse uma linha de crowdfunding? Porque esse grupo, ele está trabalhando com um público-alvo, veganismo, no caso, é um público-alvo que eu considero um público-alvo engajado com causas sociais, engajado com ação coletiva. É o meu ponto de vista, né, de mercado, assim, olhando o perfil do mercado. Então, eu acho, sim, que se eles fizerem um bom projeto, eles conseguem um financiamento coletivo, né? Então, tá bem claro aqui, ó, é um financiamento coletivo. O teu cliente vai te pagar para que você faça. Depois que você fizer, você entrega daí alguma solução para ele em troca desse dinheiro que ele pagou. Ficou claro? Então, próxima questão. Isso aqui, então, seria para resolver o investimento inicial. Depois que tem o investimento inicial, eles vão rodar normalmente com o clube do assinante, né, que é R$ 9,90 mensal. E no futuro, quando a plataforma tiver mais corpo, eles querem ganhar dinheiro também dos parceiros de alimento. Aqui já deveria estar claro, por exemplo, assim, 10%, sabe, de todo cliente gerado pelo app, tá? Tem que estar claro. Agora chegamos numa fase que não pode ter frase assim solta. Publicidade já dá para deixar solto, porque publicidade vai variar muito, né? A não ser que eles vão fechar um valor de um anúncio a R$800 por mês, se for um espaço fechado. Mas se for no modelo do Google, esse modelo que é uma rede de parceiros de publicidade, é mais difícil calcular. E aí a monetização do YouTube, né, que eles também não conseguem calcular agora, mas eles pretendem que tenha bastante acesso no YouTube, das dicas de receita, enfim, para ganharem como YouTubers também. Então, a ideia deles é bem madura, na parte já de fonte de receita, e aí vem a parceiro-chave. Vocês já fizeram isso, né, e eu estou só revisando aqui como é que foi feito com outro grupo. Estabelecimento alimentício, então, vão ser parceiros, nutricionistas, nutrólogos, chefes de cozinha, ecologistas, biólogos e médicos. E aí, digital influencers eles vão ter no futuro, mas já está mapeado aqui que eles querem ter. O que vocês não preencheram? Então, primeira dica para preencher atividades-chave. Usar verbo, tá? Então, eu vou botar aqui numa corzinha só para dar um destaque. Não sei se vocês estão vendo bem ou se a letra está muito pequena aqui. Vou ver se eu consigo aumentar. Assim. Ah, ficou maior? Ficou mais fácil de ver agora? Então, aqui, ó, atividades-chave. A dica, usar verbo, ó, tá vendo? Desenvolver, produzir. Então, a gente usa verbo. Por que que eu dou essa dica? Para não se confundir demais, ó. Então, termina sempre vai terminar com a letra R. Desenvolver, produzir, desenvolver de novo, promover, porque daí você não vai se confundir tudo. Atividade é uma coisa que eu faço, né? Então, o que que eu faço? Correr, comer, andar, tá? Então, não pira demais. Se você olhar o material do Sebrae, ele não vai dar essa dica. Várias outras pessoas, quando falam em atividade-chave, só falam para você mapear as atividades principais. Mas eu vejo que tem aluno que tem dificuldade mais básica de compreensão. E está escrito ali, atividades-chave, a pessoa bota computador, porque termina com R. Não, né, gente? É atividade, é uma ação. Então, assim, se você vai computar os dados para analisar o resultado, aí é uma coisa, computar, né?
Computador não sabe, assim, limpeza da casa. Não, assim, pensa no verbo que a chance de você errar é muito pequena. Se é um verbo de ação, faz sentido. E, prof, como é que eu sei se eu devo colocar ou não devo colocar? Bom, primeiro ponto. Tudo que tiver desse lado tem que gabaritar aqui. Então, se eu quero ter um aplicativo aqui, então eu tenho que desenvolver e manter o aplicativo. Então, basicamente, você tem que ficar olhando, por isso que é bom preencher no modelo quadro, porque se eu quero ter um aplicativo, eu tenho que desenvolver. Como é que eu vou entregar um aplicativo se eu não desenvolver? Como é que eu vou deixar esse aplicativo atualizado se eu não manter? Tá? Então, eu quero ter produções jornalísticas, né, sobre saúde e tal. Então, eu tenho que produzir e editar conteúdos de acordo com os critérios editoriais. Conseguem visualizar? Então, se eu quero produção jornalística, eu tenho que produzir. Se eu quero, por exemplo, trabalhar aqui, quer ver? Vamos aqui para o ladinho, ó. Se eu quero trabalhar promoções e sorteios nas redes sociais, se eu quero ter os canais de Twitter, YouTube, eu quero ter ads, quero ter Facebook, quero ter um monte de coisa, o que eu preciso ter de atividade principal? Eu preciso alimentar as minhas mídias, né, sociais e criar promoções de conteúdo. A questão é, além disso, ó, eu vou desenvolver relatórios de métricas, por quê? Para entender se os anúncios que eu estou fazendo estão gerando resultado para poder, daí, alimentar com outros materiais. Então, quer promover ações que tragam visibilidade? Tudo isso aqui está alinhado com o quê? Com os relacionamentos e com os canais, tá? Então, a gente fica olhando e voltando para ver se a gente não esqueceu nada. Aí alguém vai falar assim, prof, mas tem que varrer o chão do escritório, porque senão as pessoas vão ficar com alergia e vão ficar doentes lá no escritório. Não tem nada aqui falando que a oferta de valor é ter um ambiente varrido, não tem relacionamento dizendo que a pessoa vai visitar o teu escritório, não tem o canal aqui que é o escritório da tua empresa, entende? Não tem relação com nada aqui manter o escritório limpo. Então, não é uma atividade principal. Mas, prof, é uma atividade, pagar as contas, é uma atividade, manter a limpeza do ambiente, é uma atividade, mas aqui está falando atividade-chave. Então, a atividade-chave é simples assim, eu vou relendo os quadrantes da direita e vou pensando o que eu preciso fazer para garantir o que está na direita. Daí eu coloco aqui como atividade-chave. O desdobramento disso também é simples. Então, primeiro eu respondo a atividade-chave. Em cima de atividade eu penso, tá, mas para desenvolver e manter um aplicativo, o que eu preciso de recursos? Então, em cima das minhas atividades, eu desdobro para o raciocínio de recursos. Bom, para eu desenvolver e manter um aplicativo, eu preciso de... por exemplo, um serviço de hospedagem ou de desenvolvimento, tem uns que são de desenvolvimento online de aplicativo. Então, existe sim, tem alguns serviços que você paga ali R$ 9,90 por mês, R$ 29 ou R$ 200 por mês, e eles fazem o teu aplicativo, né? Você só tem que editar esse aplicativo e ajeitar. Ah, tá, mas além desse serviço aqui de aplicativo, eu não domino o suficiente para desenvolver, mesmo tendo o serviço. Então, eu quero ter um programador também e quero ter um designer para ele garantir uma usabilidade, um layout bacana. Então, ok, quer dizer que para eu poder desenvolver e manter o aplicativo, eu preciso do serviço, do aplicativo, preciso do programador, preciso do designer, mas pensando na questão de manter o aplicativo, eu posso também dizer que eu quero manter o aplicativo, né? Ah, não, tá bom, é só isso. Eu ia falar que o conteúdo, mas o conteúdo está aqui em outro. Então, produzir e editar conteúdos, né? Não precisa de acordo, isso aqui está meio exagerado, tá? Produzir conteúdos veganos. Vamos ser mais objetivos aqui. Produzir e editar conteúdos veganos. Quem que eu preciso? Eu vou precisar, então, dos jornalistas, que vão entrevistar daí os meus parceiros. Então, quem que está ali? Os meus parceiros são os nutricionistas.
Se eu não tivesse nutricionistas aqui, obviamente eu teria que ter no mínimo um nutricionista contratado, porque aqui são as pessoas contratadas. Não me importa se é terceirizado, o recurso aqui não está falando que é carteira de trabalho assinada ou é terceirizado. Está me dizendo aqui que é alguém que eu vou ter disponibilidade de ganhar um serviço em troca. Então, não importa o modelo da contratação, tá? Mas se eu quero manter um conteúdo vegano, eu posso ter alguém da minha equipe que é qualificado para escrever, que é um bom redator, que é uma pessoa que entrevista bem, que é o jornalista, mas efetivamente quem vai me trazer conteúdo é o nutricionista, né? Como em troca esse nutricionista vai ser divulgado, vai assinar, ele não precisa ser pago por mim, porque ele é um parceiro, é uma relação ganha-ganha. Lembra que a gente falou na aula passada? A relação é ganha-ganha? Eu ganho informação, ele ganha visibilidade, né? Porque ele vai ser o nutricionista mais conhecido, e aí quando algum vegano for procurar nutricionista, vai procurar ele. Então, tudo bem, eu consegui entregar aqui, produzir e editar conteúdos veganos usando um pouco do meu parceiro e um pouco da minha equipe. Aí eu tenho aqui promover ações que tragam visibilidade da marca. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um profissional de marketing digital, porque senão eu não vou conseguir criar ações que promovam e tragam visibilidade da marca. E por que eu preciso disso? Porque eu tenho ações aqui de canais, né, que são ads, por exemplo, enfim, várias ações nas redes sociais. Eu tenho ações aqui como mandar e-mail marketing, podcast, tudo isso. A equipe que está aqui talvez não esteja tão pronta quanto um profissional de marketing digital para ajudar a entregar. Então, por isso que a gente faz o Canvas. O Canvas, a ideia dele é essa, que a gente comece a olhar o lado direito e esquerdo ao mesmo tempo e ver se não ficou nenhum furo. Quer dizer, como é que eu vou fazer um podcast? Aí eu tenho aqui no grupo de pessoas só um programador, mais ninguém. Será que ele tem um perfil bom para fazer um podcast? Será que ele tem um perfil bom para fazer promoções e sorteios nas mídias digitais? Talvez não, né? Porque o programador é uma pessoa mais tecnicista. Então, esse tipo de reflexão que você tem que fazer. Se tudo que tem aqui no lado direito está contemplado no lado esquerdo. Então, a minha indicação é essa. Começa com atividade-chave, usando o verbo. Depois pensa se cada uma dessas atividades-chave eu tenho recurso para poder executar essas atividades. Por exemplo, câmera profissional é um recurso que eles botaram, recurso futuro. Por quê? Porque com smartphone e computador você já consegue fazer muita coisa para colocar no aplicativo. Dá para tirar foto, dá para fazer redação, dá para fazer muita coisa legal. Agora, no futuro, eles querem ter uma câmera ainda melhor para fazer um material ainda com mais qualidade, né? Microfone de lapela. Então, não quer dizer que eles precisam disso para abrir a empresa. Daí eu não lembro se eu usei esse termo já com vocês, eu acho que não. Vocês podem anotar esse termo, que chama MVP, tá? MVP, de mínimo produto viável, porque a ordem da sigla é essa, porque é em inglês, mas a tradução em português ficaria mínimo produto viável, MVP. Então, vocês têm que sempre tentar dividir o que é o mínimo para eu abrir hoje e o que eu quero, mas não precisa para agora, pode ser um projeto para quando a empresa tiver um caixa. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente abre uma empresa, a ideia é que a gente comprometa o mínimo de dinheiro para iniciar a empresa, é o perfil das startups, né? São empresas que elas têm uma alta capacidade de escalabilidade, de ampliação nacional e até mundial, mas a gente tenta não arriscar tanto comprando passivos, como equipamentos, como ter uma folha de pagamento também. Passivos não seria tanto folha de pagamento, principalmente seria comprar um prédio inteiro, sabe? Ou comprar uma sala comercial. A gente tenta ter mais liquidez para poder pivotar, ou seja, depois que rodar aí 1 ano, 2 a empresa, e a gente perceber que não era como a gente planejava, e que no papel deu certo, mas na prática não está dando retorno, a gente poder mudar a nossa ideia e lançar um outro produto, às vezes com os dados do mercado, tá? Então, o modelo de negócio
ele não vem para validar e te garantir que você não vai fracassar. Ele te ajuda até muito mais para você entender o mínimo para começar e a flexibilidade depois de arrancar post-it e tal e trocar o teu plano se começar a dar errado o teu plano. Então é isso, depois que você preencheu este, né? Então aqui são recursos. Teve grupos, né? Tem alguns lugares que indicam fazer assim, ó. Recursos humanos, tá? E aí coloca aqui só o que é recursos humanos, por exemplo, aqui, ó. Programador, designer, sabe? Fica mais organizado para as pessoas que não entenderam muito bem, tá? Não é obrigatório. Mas aí, se você quiser, para te ajudar a entender melhor, ó, recursos, materiais, aí você pode ter... E serviços também é uma coisa que a gente acaba tendo muito, né? Então, assim, serviços e contratos. Aí, por exemplo, ó, serviço do aplicativo, plano da internet, pacote Adobe, ele vai tudo aqui para baixo. Agora, smartphone é recurso, né? Consegue visualizar? Daí, assim, prof, mas eu acho que está muito fraco, eu queria que meu cálculo depois, o meu custo, ficasse bem certinho quanto que vai custar a minha empresa. Então, aqui, se você quiser colocar um pouquinho mais mapeado, para ficar mais próximo de um plano de negócio, você pode, eu não vou falar que está errado, tá? Então, assim, eu quero colocar aqui serviço de contabilidade, porque eu sei que eu vou precisar, sabe? Se você quiser colocar outras coisas que não são tão chave, mas você já quer fazer uma simulação do teu custo real, você pode. Não é obrigatório, porque o modelo de negócio não pede. Então, essa é uma dica para quem quer se organizar melhor, porque não está entendendo muito bem como é que... Esse aqui é para cima também, né? E aí aqui é um contrato. Então tá, daí o que a gente vai fazer que ficou faltando? A gente vai fazer a estrutura de custos, então tudo que você falou que são os recursos, é um desdobramento, ó, você faz esse vai te ajudar a criar esse, e agora tudo que você colocou aqui, não precisa colocar os amarelos, tá? Só se tiver tempo. Você tem que colocar aqui também. Então, se você vai ter um serviço de desenvolvimento do aplicativo, então vai ter um valor mensal para isso. Se você vai ter um plano de internet, vai ter um valor mensal para isso. O pacote Adobe não poderia ser estudante, a galera que viajou, porque você está abrindo uma empresa, né? O pacote Adobe vai ter um valor mensal. Os anúncios e publicidade, você vai ter que investir todo mês em publicidade. Então, você vai colocando aqui tudo o seu que é fixo, que todo mês você vai gastar, salário da tua equipe também vai aqui no fixo, tá? E aí, você não precisaria colocar um em amarelo, que seria o futuro ainda, tá? Assim como você também não vai precisar simular o amarelo aqui na fonte de receita. Você coloca aqui, mas a simulação de lucro que nós vamos fazer vai ser só do seu cenário atual. O que é uma simulação de lucro do cenário atual? Então, vamos pegar aqui só o azulzinho. Um exemplo, isso aqui não importa, vou botar até em outra cor, porque isso aqui é investimento. Então, ele vai entrar e ele vai me ajudar a resolver a minha empresa que está abrindo. Mas depois, todo mês, eu vou ter gastos aqui, né? Eu não sei quanto que vai dar, porque aqui eles erraram várias coisas, né? Eles não colocaram valores aqui dos profissionais, porque eles insistem que como eles vão ser os sócios, eles não vão pegar nada e tal. Coisa que eu não concordo, tá? Eu acho que vocês podem até colocar zerado aí para um primeiro trimestre, um segundo trimestre, mas quando começar a chegar com 8 meses você trabalhando, todo dia você está trabalhando, 8 meses, você não vai aguentar sem fazer retirada de caixa, você vai chegar uma hora que você vai querer desistir da tua empresa, porque não dá nunca para tirar dinheiro, você trabalha lá todos os dias e nunca tira dinheiro. Então, eu acho melhor já calcular aqui uma retirada de caixa, para quê? Para que você não precise ter outro emprego, para que você consiga, né, viver realmente da tua empresa. Essa é minha recomendação. Mas, enfim, cada um decide como é que vai abrir sua própria empresa. A minha recomendação é que vocês simulem aí uma retirada mínima. Vamos supor, tá? Eu não estou usando o cálculo deles aqui. Vamos supor que você descobre que você tem um custo
para a tua empresa existir, todo mês você tem um custo aí de R$ 8.000 e, sei lá, 200, né? E aí você tem uma fonte de receita, você tem a receita de, bota aqui, R$ 9.000, né? O que vai acontecer? Efetivamente, o teu lucro, isso fazendo um cálculo bem amador, porque ainda tem imposto, tem um monte de coisa, né? Fazendo um cálculo, só uma simulação para vocês não saírem do zero, para no dia da apresentação vocês terem uma tentativa de cálculo de lucro, vocês têm um lucro, então, só de R$ 800. Então, esse ponto aqui que eu preciso ainda na aula de hoje, essa reflexão. E como é que eu vou chegar aqui na fonte de receita? Poderia colocar aqui um número que fica mais fácil de visualizar, né? R$ 9.900. O que significa R$ 9.900? Significa que eu tenho 1.000 assinantes, certo? Assinantes. Então, para eu chegar em 1.000 assinantes, eu não vou ter isso no primeiro mês. Eu não vou pegar e abrir um aplicativo e no primeiro mês eu vou ter 1.000 assinantes. Pode ser que eu demore 6 meses para chegar nesses 1.000 assinantes. Então, vocês têm que também dar uma ideia de quando que vocês fizeram esse balanço, tá? Só para que eu realmente veja que vocês tentaram refletir uma parte financeira. Prof, com isso aqui eu já posso abrir uma empresa? Não. Se vocês fossem abrir uma empresa, vocês iam fazer um plano de negócio, vendo o cenário pessimista, que é com pouquíssimos contratos mensais, o cenário mediano, vamos supor, com 1.000 assinantes, e o cenário otimista, se tudo desse certo e você tivesse 10.000 assinantes, entendeu? Então, a gente faz simulação de mais de um cenário, a gente faz uma simulação variando, às vezes, se eu vou ter contratação, se eu vou ter terceirizado, e aí a gente chama alguém da contabilidade para nos ajudar também para colocar o cálculo de imposto junto. Então, isso aqui a gente está fazendo não é um balanço financeiro sério, é só uma simulação básica para você começar a ver se mesmo de forma frágil faz sentido o que você está planejando, porque se você estiver planejando algo que vai dar R$ 800 de lucro todo mês, você concorda comigo que já está furado? Mesmo fazendo um cálculo básico e simplificado, você está vendo uma empresa que não vale a pena. R$ 800 por mês não vale a pena. Então, não. Então, a tua meta não é 800 aqui, a tua meta não é 1.000, a tua meta é chegar em 10.000 assinantes. Aí já começa a mudar um pouco mais, né? Daí a gente bota um 9 para cá, bota um 0 aqui. Daí eu tô falando em 99.000 por mês, entende? Daí o meu lucro muda muito, daí você começa a ver se para você chegar nisso aqui, com R$ 700 de publicidade, será que é suficiente? Daí você começa a se questionar se você coletou dados de mercado suficientemente bons, se a tua SWOT foi boa. Uma dúvida que ficaria na SWOT: quantos veganos tem no Brasil? Entende? Aí você descobre que no Brasil tem em torno de 200.000 veganos. Olha, então a tua ideia de ter 10.000 assinantes não é tão irreal, porque se tem uma base de mercado de 200.000 e você quer só 10.000, tá ótimo. Você poderia até aumentar, então, para 20.000 assinantes, que seria 10% do teu universo. Então, esse tipo de situação, você começa a refletir se você não está sendo muito medroso, sabe? Ou muito pessimista com o teu cenário. Então, essas reflexões vocês vão fazer depois que vocês preencherem tudo. Então, vocês vão preencher tudo e aí vão começar a bater esse contra esse e vão simular pelo menos um cenário. Então, daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, como que vai ser a empresa quando eu pegar X assinantes versus o meu custo fixo? E vão ver que lucro que dá. E aí, para finalizar, então, para quem terminar aí rápido, até umas 9 da noite, isso, você preenche o resto, né? Já bota aqui certinho o nome da equipe, todos os membros, escolhe um nome para o projeto, deixa claro qual que é o potencial de mercado, o aumento da população vegana, busca por informação especializada, novos restaurantes e cardápios veganos abrindo no Brasil. Por quê? Porque isso tudo vai ajudar depois, na aula que vem, para montar a apresentação. O segmento de mercado, deixa bem claro qual é o teu segmento de mercado. O MIV, né, que é o mínimo produto viável. Como a gente tem uma equipe aí que é designer e publicitário, eu peço, sim, se der tempo,
você já poderia pelo menos separar uma pessoa da tua equipe para fazer um mock-up. Como que seria o aplicativo? Pode fazer umas setinhas explicando, assim, ó, bota uma setinha aqui, a pessoa clica na foto e na mesma hora o nutricionista avalia de 0 a 10 a qualidade do prato. Sabe assim, fazer umas setinhas explicando o que o aplicativo tem. Eu não fiz porque eu fiz uma coisa bem simples para vocês visualizarem. Quem não consegue fazer uma coisa usando um mockup visual, pode escrever daí as características, né? O que vai ter? Informações sobre os nutrientes, vai tirar dúvidas dos veganos, vai ter dica de receita prática. Entende que tudo que eu detalhar aqui, e teve um grupo, eu acho que é o grupo da galera da ansiedade, né, do Adam, que estava fazendo um textão bem completo. Aquele textão que vocês fizeram, ele pode vir aqui, tá? Na explicação da proposta detalhada. Mas se vocês conseguirem transformar numa coisa visual, melhor ainda. Não é para fazer um textão detalhado na oferta de valor. A oferta de valor, ela tem que ser mais simplificada. Então, a gente tem esse outro espaço que é para detalhar um pouquinho mais, porque a parte detalhada, ela vai ser importante na apresentação. E aí, o cenário financeiro, como eu disse, o cenário financeiro é uma simulação simplificada que comprova que a ideia gera lucro. Como eu disse, simplificado, não substitui a assessoria de um contador, assessoria de alguém que domina mesmo, né, a parte financeira de uma empresa. Eu não quero que, hipótese alguma, vocês saiam abrindo uma empresa porque olharam rapidamente e deu um lucro. A chance de vocês terem olhado de uma forma rasa e irreal é muito grande. Então, isso aqui é um exercício só para não confundir fonte de receita com lucro. A fonte de receita é tudo que entra, mas efetivamente tudo que entra não significa lucro, porque eu pego isso que entra, pago as minhas contas, então que eu sei o que sobra vira lucro. Tem várias outras coisas, como pagar ainda o investimento inicial, né, para quem pegou dinheiro no banco, quem pegou empréstimo, ainda tem tudo isso, então seria muito mais complexo fazer análise financeira. Eu quero reforçar muito isso, até porque está sendo gravado, né, e o Cláudio disse que até posso receber processo depois, então, deixar muito claro isso, pessoal. Fala. O Cláudio mesmo falou que está com a internet muito ruim e não está conseguindo acessar a aula. Tá, eu já estou interrompendo